Deixou marca em alguns dos mais conceituados restaurantes de Portugal antes de dar corpo aos seus próprios projetos, o Alma e o Cais da Pedra. Estudou nos Estados Unidos, trabalhou em Inglaterra e na Austrália e em pouco mais de uma década tornou-se um dos mais mediáticos chefes de Portugal. Apologista de uma cozinha simples mas sofisticada, Henrique Sapessoa é o convidado desta semana do TDM Entrevista. Antes de mais, muito boa noite, Henrique. Obrigado por ter aceito este convite que lhe foi dirigido pela TDM. Encerrou hoje cá em Macau 10 dias de mostra daquilo que é a cozinha portuguesa contemporânea, uma cozinha com capacidade, com margem de inovação também. Tem sido, de resto, um dos rostos desta inovação ao longo dos últimos anos em Portugal. Que balanço faz desta vinda ao território? Muito positivo, aliás, começando pela adesão, que logo após 3 dias de festival estávamos com as reservas até hoje, até o último dia. É um facto que o Clube Militar também é um clube já com uma clientela e com uma massa associativa bastante acentuada, e isso também ajudou, mas notou-se realmente um carinho especial pelo público, não só o português, mas também pela curiosidade do público chinês em querer vir experimentar a minha cozinha. Uma cozinha que, como dizia, prima pela inovação. Entre os muitos clientes que teve o prazer de servir no Clube Militar, havia também surpresa ou o contrário, pelo facto de não terem encontrado aquilo que é a cozinha tradicional portuguesa na verdadeira acessão da palavra? Quer dizer, há sempre, como eu costumo dizer, é sempre impossível agradar a todas as pessoas, principalmente porque a cozinha é sempre um gosto muito pessoal, não é? O que é um prato maravilhoso para uma pessoa pode não ser um prato tão maravilhoso para outra. Há pessoas que gostam mais assado, menos assado, mais bacalhau, menos bacalhau. Portanto, eu vejo sempre o balanço, principalmente pela adesão em relação a anos anteriores, que eu acho acho que é isso que é importante frisar. O Clube Militar apostou nesta iniciativa e ao longo dos anos tem vindo a crescer a adesão, e eu acho que isso demonstra que realmente o interesse pelo festival e o interesse pela gastronomia portuguesa vem crescendo. E depois, em relação, obviamente, aos pratos por si, claro que há pratos que, sendo reinterpretações, vão agradar a algumas pessoas pela novidade e outras vão desiludir por estarem à espera de ver um prato tradicional feito de forma tradicional. E claro que quando se mexe nessa tradição, há pessoas que são mais suscetíveis, mas eu acho que, no geral, as pessoas também já estão... Porque assim, o tradicional já nós conhecemos, o tradicional já nós provámos, já nós degustámos, já nós replicámos. Quando vemos o tradicional sendo, obviamente, abordado e visto pelos olhos de outro chefe, ou pelo menos de uma forma diferente, as pessoas também já gostam, já estão com sede de novidade e de ver de que forma é que podemos olhar para uma cozinha tradicional, mas vê-la com uma roupagem nova. Eu introduzi nesta pequena introdução que fiz há pouco como provavelmente o chefe mais mediático desta nova geração de chefes portugueses, de certa forma também graças à sua presença continuada no pequeno ecrã, primeiro no Entre Pratos e agora no Ingrediente Secreto. Isto para lhe perguntar, há margem para inovar muito sem desvirtuar aquilo que são as raízes tradicionais da gastronomia portuguesa? Sim, eu penso que sim. Aliás, a cozinha tradicional nunca vai perder as suas raízes. Não só pelo receituário que já foi deixado em termos de documentos, não é? Mas também pelos próprios hábitos alimentares dos portugueses. Portanto, isso eu acho que nunca vamos correr o risco da cozinha tradicional desaparecer. O que aconteceu foi, recentemente, e isto quando digo recentemente, nos últimos 10, 15 anos, começaram a profissão do chefe em Portugal também se começou a tornar uma profissão mais séria, e quando digo mais séria no sentido profissional, no sentido em que a própria vocação do estudante já vai direcionada para aprender a ser cozinheiro, o que se calhar há uns anos atrás era sempre vista a profissão de cozinheiro como uma profissão secundária. Aliás, era quase pecado dizer a um pai ou a uma mãe que se queria ser cozinheiro, a não ser que já fosse o próprio seio, a própria família já tivesse o negócio da restauração, e que era quase imposto também essa herança dentro da família ao filho que continuasse no negócio da restauração, para dar continuidade, obviamente, ao pai ou à mãe nesse sentido.
Agora, realmente, não era muito comum a procura de jovens em quererem ser chefes de cozinha, o que hoje em dia penso que não só em Portugal, mas é um fenómeno global. A cozinha tornou-se moda, para o bom e para o mau. Explica a popularidade de uma série de programas televisivos que, de certa forma, vieram vender uma outra forma de estar na cozinha. Exatamente. A própria descontração, toda a outra parte lúdica da cozinha e também do estar à mesa, que faz parte do dia-a-dia de todas as pessoas pelo mundo fora. Claro que com cada país depois tem as suas tradições, mas, por exemplo, eu acho que o entre pratos e o ingrediente secreto, mas falando, por exemplo, primeiro do entre pratos, eu acho que o Entre Pratos foi talvez um dos primeiros programas com um chefe português ou com um cozinheiro português que fugia um bocadinho ao formato tradicional de televisivo de programas de culinária, onde tivemos, obviamente, a Maria Lourdes Modesto, a Filipa Vá com Deus, o chefe Silva, o Carlos Capote, entre outros. Mas pronto, eram formatos televisivos mais conservadores, ou se calhar também os horários eram diferentes. E pronto, e o Entre Pratos também foi assim um programa recente que já tinha assim uma roupagem mais internacional, também o rosto de um jovem, não é? Que também é uma coisa que as pessoas não estavam muito habituadas a ver. Mas soube complementar isso com uma certa desacralização da arte de cozinhar. Vemo-lo inúmeras vezes, por exemplo, a mexer com as mãos nos pratos que confecciona. Vemo-lo também a não tentar trazer presunção para o prato que está a confeccionar. Sim. Confecciona, sobretudo, coisas simples, coisas acessíveis. E aproximar as pessoas. É uma forma de aproximar as pessoas. Aproximar as pessoas, o descomplicar, entre aspas, ou tentar fazer fácil o que se calhar às vezes o que não parece assim tão fácil, mas parecer que seja fácil. E aliás, o ingrediente secreto, um dos comentários que eu ainda durante o festival, muitas das pessoas que me abordaram, o maior elogio que me fazem e que também acho que é bom e é gratificante ouvir, é que realmente as pessoas sentem as suas receitas são muito acessíveis e são coisas que nós vemos e que sentimos que conseguimos replicar com facilidade, inclusive introduzi-las na nossa dieta semanal. Algumas pessoas também com o auxílio de algumas empregadas domésticas ou que possam também ajudar nessas tarefas, mas que de certa forma sentem que apesar de ser um chefe e apesar da cozinha aparentemente parecer sofisticada, depois na prática as coisas são fáceis de comprar, em termos de ingredientes, fáceis de fazer em casa e com resultados muitas vezes diferentes daquilo que estão habituados. A simplicidade é sempre uma opção também. Simplicidade, aliás, para mim, eu acho que é muito mais difícil ser simples do que ser complicado, porque complicar é sempre aparentemente mais fácil. Eu acho que conseguirmos apresentar uma cozinha simples, mas que ao mesmo tempo marque as pessoas pelo seu sabor, pela sua simplicidade, pela sua subtileza e, ao fim e ao cabo, também pelo parecer muito fácil, mas depois, quando estamos a degustá-la, toda a complexidade de aromas e de sabores marcar a pessoa que está a provar essa cozinha. A naturalidade com que se movimenta na cozinha, sobretudo à frente das câmaras, é também uma característica muitas vezes salientada, mas é curioso porque começou tarde, digamos assim, não começou a cozinhar desde muito jovem, pelo... Sim. Eu comecei tarde na cozinha e também comecei tarde na televisão. Aliás, eu digo sempre às pessoas, eu na televisão sou aquilo que eu sou em casa ou que sou no trabalho. Portanto, também é diferente a preparação de um apresentador ou toda a parte técnica de aprendizagem que requer uma pessoa, um profissional de televisão, do que um cozinheiro que está, por isso, simplesmente a tentar comunicar aquilo que está a fazer para o público. E eu, quando estou a tentar comunicar aquilo que estou a fazer, estou a tentar, de certa forma, ser eu o mais natural possível. Tentar não, é isso mesmo que eu tento ser. Claro que depois essa naturalidade e acho que também a forma como nós comunicamos com as mãos acaba depois por ser também já uma coisa pessoal e que há pessoas que têm mais ou menos habilidade
para cozinhar ou para mexer em ingredientes e outras menos. E eu acho que consigo transmitir também com as mãos essa facilidade em apresentar pratos práticos. Estudou nos Estados Unidos, teve experiências profissionais em Londres e na Austrália. O que é que herdou destas passagens por cantos tão variados do planeta? Bom, eu penso que das 3 experiências, todas me marcaram muito. Eu penso que nos Estados Unidos a aspiração profissional e também a vontade de querer aprender e também a ambição, porque os Estados Unidos, sendo um país muito virado para a carreira, não é? E incute muito, mesmo como eu tirei lá o curso nos Estados Unidos, eles incutem muito nas universidades e nas escolas a vontade de querer crescer profissionalmente. Portanto, isso foi logo um bom início e tive uma formação de base na escola muito boa. Em Londres, tive a sorte de ir parar a um hotel onde o chefe executivo tinha uma função bastante importante no mundo dos chefes na Grã-Bretanha, porque ele era o presidente da Associação dos Masterchefs da Grã-Bretanha, o que depois também no próprio hotel sentia-se esse peso em termos das formações clássicas francesas e aquela escola bastante disciplinada e bastante militar das cozinhas, que me incutiu, obviamente, também desde o início alguma organização e alguma estrutura em termos daquilo que tinha que aprender e em termos de aspiração também de cargos para crescer, alguma direção. Na Austrália, talvez foi a parte, em termos criativos e em termos de paladares, onde se abriu um leque maior de novidades. Claro que em Londres também, Londres são cozinhas muito... é um ritmo de trabalho muito pesado no bom sentido, ou seja, num espaço de curto tempo aprendi muita coisa. E quando fui para a Austrália foi aquele fascínio pela cozinha asiática e pelos ingredientes da cozinha asiática que na Austrália se vêem muito misturados também com a cozinha europeia e que obviamente abrem um leque criativo e também alguns chefes da Austrália na altura em que eu lá estava eram considerados e ainda hoje são considerados dos melhores chefes do mundo, que acabam também por nos influenciar. Eu tive a sorte também que a minha carreira apanhou o início de alguns ciclos de mediatismo de chefes, nomeadamente o Jamie Oliver, os Gordon Ramsay, que hoje em dia são estrelas mundiais e que na altura em que eu estava a começar a carreira estavam também eles a começar a tornar-se mediáticos. Portanto, acabámos por absorvemos muito essa influência em termos sociais e em termos de mediatismo da cozinha. Eu acabei também por beneficiar com essa onda à minha maneira e depois à portuguesa. Né? E acabou por ir introduzindo também alguns ingredientes que não são necessariamente ingredientes que se coadunavam com a gastronomia tradicional portuguesa, mas que acabaram por trazer uma alma nova, chamemos-lhe assim, àquilo que são alguns pratos que confecciona. Uhum. Nomeadamente a erva príncipe, o lemongrass em inglês, são ingredientes, o gengibre, as malaguetas, as ervas aromáticas, as limas, as folhas de cafir. Portanto, são ingredientes que são indispensáveis na minha cozinha, mas que não são ingredientes que fazem parte das receitas típicas tradicionais. E alguns deles que na minha ótica, em alguns pratos, fazem sentido serem misturados e incorporados, sempre com o respeito devido à cozinha tradicional e acho que depois quem vai experimentar estes pratos sabe sempre que é uma reinterpretação de um prato original, mas acho que o próprio prato mais conhecido do meu restaurante do Alma é o leitão confitado, que quem o prova vê as semelhanças ao leitão da bairrada, portanto à pele estaladiça no exterior e à carne suculenta no interior, mas eu acompanho com pak choy e com puré de batata doce, portanto não tem nada a ver com a batata frita ou com o tradicional acompanhamento do leitão, mas eu acho que as pessoas também acham piada a esses contrastes
eu introduzo. O Alma que acaba por surgir mais tarde na sua carreira, depois do regresso a Portugal. Antes de abordarmos o Alma e o Cais da Pedra, porque eu regresso a Portugal numa altura em que poderia ter optado por outras possibilidades, nomeadamente continuar na Austrália, onde participou num projeto com algum nomeado em Sydney. Não foi um risco, isso foi um risco bem medido, este regresso a Portugal? Foi, quer dizer, o meu regresso a Portugal foi um pouco inconsciente, porque o meu regresso a Portugal foi muito motivado pela saudade da família, porque eu tenho uma família, principalmente do lado do meu pai, que é muito próxima, e eu estava já há 8 anos fora e sentia, de certa forma, que já estava um pouco ausente. Também tenho irmãos e irmã, irmão e irmã mais nova, nomeadamente o meu irmão já nasceu após eu estar fora de Portugal. Na altura também já namorava uma australiana que também sentia que queria ter um pouco mais de contacto com a minha cultura, com a cultura portuguesa e nomeadamente aprender a língua portuguesa. E então optámos os dois, tomámos a decisão de ir para Portugal, mas confesso que o nosso regresso a Portugal era inicialmente um regresso temporário, portanto era apenas para passar meia dúzia de anos, 2 anos, para estarmos lá um pouco mais presentes com a minha família. E também para mim, para poder também ter contacto com a gastronomia portuguesa, porque realmente a minha formação, sendo sempre internacional, eu saí de Portugal com 17, aos 25 sentia que apesar de ser um profissional de cozinha já há 6 ou 7 anos, nunca tinha tido contacto com a gastronomia portuguesa. E eu depois penso que essa vantagem de ter tido uma experiência internacional, após o meu regresso a Portugal e também após Portugal estava a passar uma fase de grande remodelação, ou quando digo remodelação, ou pelo menos de grande lançamento de alguns restaurantes e chefes, eu apanhei um bocado essa onda e depois fui sentindo ano após ano que já seria desvantajoso, se calhar, eu sair de Portugal. As coisas começaram a correr bem, de certa forma, exatamente, começaram a correr bem. A determinada altura, encontra-se responsável por uma equipa de 12 pessoas, ou mais ainda, e deste passo, ou um passo inevitável, acabava mesmo por ser inevitável, passa a redundância, que foi abrir a sua própria marca. Primeiro o Alma e depois o Cais da Pedra. Porquê 2 restaurantes com designações diferentes? São 2 produtos diferentes? São 2 conceitos diferentes? São 2 produtos diferentes. O Alma é o restaurante que representa a marca Henrique Sá Pessoa, portanto, uma cozinha personalizada, é onde um cliente que queira conhecer talvez o ex-libris da minha cozinha visita. O Cais da Pedra já vai ao encontro de um pouco das tendências de restaurantes de hambúrgueres a nível mundial, que começaram a aparecer em vários sítios, nomeadamente Londres, Barcelona, que se baseiam um bocadinho naquilo que são os hamburguerias americanas, não é? Que o hambúrguer talvez seja um dos maiores ícones gastronómicos em termos mundiais, não falando das marcas de fast food, mas pegar no que é um bom hambúrguer, transformá-lo um bocadinho à portuguesa, e também sentia que em termos de oferta eu tinha que baixar um bocadinho a fasquia para tornar a minha cozinha mais acessível. Portanto, o Cais da Pedra é um espaço mais amplo, é um espaço com 200 lugares, é um espaço com uma localização geográfica excelente, porque está à frente do rio, portanto tem uma esplanada enorme. É um espaço que agrada um público muito mais abrangente e também torna-se acessível a um público muito mais abrangente pela questão do preço. E isso também eu acho que o facto de serem hambúrgueres, porque houve muitas pessoas, mas porquê hambúrgueres? Eu digo número 1, porque eu também vivi nos Estados Unidos e na Austrália, que são países fortemente marcados pela cultura dos hambúrgueres. E número 2, porque também sou consumidor e gosto. E número 3, porque também queria um conceito que fosse familiar. E eu acho que nós sabemos que as crianças, pizzas e hambúrgueres talvez sejam as 2 refeições familiares mais procuradas fora de casa. E eu também queria obviamente, tentar, de certa forma, agarrar esse ambiente familiar, nomeadamente aos fins de semana, onde se sente muito ao almoço que as pessoas fazem refeições em família. 2 conceitos muito diferentes, ainda assim bem-sucedidos, não obstante a crise. Sim, a crise eu penso que
Na restauração está-se a passar uma fase complicada. Não volta, acho que nunca é demais frisar que o IVA, obviamente, teve um peso muito grande nas contas dos restauradores, principalmente no que toca a despesas. Mas Lisboa, curiosamente, tem vindo em crescendo em termos de turismo, o que, de certa forma, compensa a quebra que houve no consumo nacional. Portanto, os portugueses realmente andam a jantar fora menos, ou andam a gastar menos a jantar fora ou a almoçar fora, principalmente o mercado de almoço, que era um mercado que dependia muito de negócios, não é? E da parte empresarial, quebrou muito. Mas sentimos também que houve um acréscimo, e um acréscimo considerável no que toca aos turistas, e que, no meu caso, visto que a marca Alma também já é uma marca que se conseguiu internacionalizar através de alguns artigos, nomeadamente do New York Times, e fizemos um programa de televisão com Anthony Bourdain, que é um chefe conhecido em termos mundiais. Curiosamente, não gostou muito da imagem que alguns dos entrevistados por Anthony Bourdain deram de Lisboa. Quer dizer, isso foi mal interpretado eu dei uma entrevista e a pessoa que me entrevistou acho que escreveu mal. Eu acho que a edição do programa, a forma como o programa está editado, em algumas partes do programa, eu acho que dá uma imagem de Lisboa um pouco mais triste. Tudo bem que eu penso que a imagem que eles tentaram transmitir foi um bocado do fado, e aquela herança que Lisboa tem realmente em termos de musicais do fado. Mas eu também penso que Lisboa hoje em dia é uma cidade muito cosmopolita e muito moderna, e eu acho que isso não foi tão notório. Eu na altura não comentei em relação aos convidados, porque eu acho que os convidados foram eles próprios. Eu comentei sim que na edição, na forma como o programa depois foi editado, e quem o vê, e quem não conhece Portugal e quem não conhece Lisboa, talvez fique uma imagem de Lisboa que não é assim tão atual. Lisboa é um destino cada vez mais badalado e cada vez mais conceituado a nível internacional. Isto pode ter proveitos também para a gastronomia portuguesa e a gastronomia tal como a pratica. É algo que pode, não ao ponto de conceitualizar a gastronomia portuguesa a um patamar da gastronomia francesa, mas pode internacionalizar aquilo que Portugal tem para oferecer à mesa. Eu penso que Portugal pode e deve. Aliás, esta nova geração de chefes, eu acho que esta e a geração anterior já são gerações de chefes muito focados em ter um cunho pessoal, e esse cunho pessoal que, de certa forma, que não seja só reconhecido em termos nacionais, mas também internacionais. A própria chegada das estrelas Michelin a Portugal, mais recentemente, mal ou bem, todos os anos lá vem mais uma ou outra estrela Michelin, demonstra que Portugal está cada vez mais virada para a gastronomia, e os próprios chefes também são hoje em dia muito mais focados no marketing internacional do que propriamente preocuparem-se só em promover o trabalho deles em Portugal. E isso vê-se também pelo número de viagens e pelo número de convites que vão surgindo de vários chefes, nomeadamente o José Vilés, o Vítor Sobral, já temos cá o Fausto, agora que também está aqui a residir em Macau. E isso demonstra que a gastronomia portuguesa já está a começar lentamente, aos poucos e poucos, a ser reconhecida internacionalmente. Dizia há pouco que a marca Alma é uma marca cada vez mais internacionalizada também, com visibilidade internacional. Foi também, esta deslocação a Macau serviu também, de certa forma, para procurar apalpar terreno no que toca às condições que Macau poderá oferecer a nível de negócios, chamemos-lhe assim. O Henrique dizia em entrevista que não se importava de, eventualmente, um dia mais tarde, abrir um restaurante em Macau. Sim, eu penso que Macau, pelas reuniões, principalmente pelas condições que reúne em termos financeiros, em termos de procura e em termos de estrutura, portanto, eu acho que qualquer... E também, eu acho que, acima de tudo, quando nós vemos a vertente internacional, eu e há bocado estávamos a falar sobre isso, eu não vejo tanto na vertente de ganhar dinheiro, eu vejo mais na vertente de nós termos... espaços de chefes portugueses que sirvam como uma plataforma de promoção de tudo aquilo que é gastronomia portuguesa, sejam queijos, sejam azeites, sejam vinhos, sejam enchidos, seja o presunto.
Portanto, e isso é importante que haja restaurantes de referência, e preferencialmente em todas as capitais do mundo, e Macau, certamente, que pelo crescimento também está a ter cada vez mais uma referência na Ásia. É importante e nós termos essas referências para podermos também, de certa forma, vender Portugal. Portugal é um país pequeno, mas tem um grande potencial gastronómico. E aqui em Macau, ainda por cima, temos uma ligação histórica, portanto, ainda mais facilidade e também o facto dos próprios macaenses preocuparem-se mesmo nos próprios investimentos, haver sempre a preocupação que haja algo ou um tema, pelo menos eu vejo que quase todos os hotéis e casinos têm um restaurante temático onde a marca Portugal de alguma forma aparece. Eu acho que também abre uma porta e uma oportunidade maior do que se calhar noutros países e noutras capitais onde não há essa preocupação e essa herança. Este projeto de um eventual Alma Macau ainda é uma possibilidade, não é um projeto propriamente dito. Falando de projetos, vamos poder continuá-lo a ver na televisão? O que é que lhe reserva o futuro? Vão ter novidades muito para breve, que eu não posso ainda divulgar, mas posso dizer que vou participar num projeto para a RTP, que está para muito breve, e isto também está na manga, obviamente continuar com programas na linha do Ingrediente Secreto, talvez com algumas alterações e com algumas inovações, mas espero poder continuar, obviamente, e até agora tudo indica que sim, continuar a presentear os portugueses e não só, com a minha cozinha, com a minha forma de estar na cozinha e partilhar receitas e dicas, que eu acho que é aquilo que eu também, no que toca à televisão, gosto de fazer e que o público também, pois, sinto-me bastante acarinhado com essa minha função e também, obviamente, influenciar a cozinha, promover a cozinha não só portuguesa, mas a boa cozinha e os bons hábitos alimentares, que eu acho que hoje em dia também é uma preocupação que nós cada vez mais temos, a nossa saúde, e a cozinha portuguesa em algumas áreas peca muito pelo excesso de gordura e o excesso pelo peso que alguns pratos têm em termos nutricionais, e eu tento também, de certa forma, aligerar um bocadinho esses consumos, apresentando uma cozinha mais saudável. De um ponto de vista empresarial, chamemos-lhe assim, o clima de negócios em Portugal não inspira muita confiança neste momento. O objetivo é manter os projetos, sobretudo. Sim, eu acho que a manutenção é neste momento o mais óbvio, mas ao mesmo tempo também a inovação, porque apesar de... Eu acho que a palavra crise obriga-nos a ter que pensar mais, a ter que arriscar mais, não financeiramente, mas arriscar mais com menos. Portanto, nós sabemos que apenas ter um projeto não chega, esse projeto tem que estar numa boa localização, tem que estar muito bem estruturado, todos os euros que são investidos têm que estar muito bem contabilizados e acima de tudo, que essa oferta seja uma oferta que vá ao encontro daquilo que o espaço e que a própria economia e que o próprio interesse do público faça sentido. Não chega só a ter uma ideia e abrir um espaço. Em Portugal, neste momento, todos os euros que se gastam no investimento ou todo o dinheiro todas as ideias que se põem na mesa têm que ser ideias muito pensadas e estruturadas, porque podem ser facilmente, pela carga toda que neste momento se sente, principalmente em termos fiscais, os riscos são obviamente um bocadinho maiores. Mas também eu acho que se abriram mais, a crise também veio trazer outros aspectos que não são tão visíveis, que as rendas baixaram na restauração, os espaços que não estavam acessíveis neste momento estão acessíveis, certas zonas da cidade estão a ser remodeladas e, por exemplo, no caso da Câmara de Lisboa, e aí dou os parabéns ao Presidente António Costa, tem feito um trabalho fantástico em tentar criar novos projetos para revitalizar certas zonas da cidade que estavam paradas, nomeadamente, não sei se recentemente andou na zona do Caixo de Toré. Portanto, era uma zona que
condenada e um bocado degradante, não é? E que hoje em dia está cheia de vida e cheia de jovens e a consumirem. Portanto, eu acho que temos que encarar sempre a crise como um desafio, não é? Constante. Obriga-nos a trabalhar muito mais por muito menos, mas, como eu costumo dizer, o futuro há de ser sempre melhor do que aquilo que é agora. Portanto, se nós olharmos para o futuro e pensarmos se hoje está assim e estamos no pior que historicamente estamos nos piores resultados ou nas piores condições de sempre, o futuro há de sempre, esperemos, ser melhor. Falava da questão da inovação. Uma última pergunta. Tem tido margem de manobra com tantos projetos em mãos para trabalhar esta componente da inovação? Continua à procura pelo mundo fora de novos ingredientes secretos? Sim, eu acho que uma das vantagens da minha vida movimentada, principalmente no que toca a viagens, é que quando eu viajo eu vejo sempre coisas novas que depois no meu regresso a Portugal me dão alguma inspiração criativa para poder fazer pratos e introduzir pratos novos. Portanto, e Macau não é exceção. É sempre uma pergunta injusta e desta vez é mesmo a última, mas que prato lhe dá ainda mais prazer confeccionar? Que prato me dá mais prazer confeccionar? Eu diria que, no geral, peixe e marisco são os meus pratos, ou os meus ingredientes de eleição quando toca a confeccionar pratos. Mas não posso numerar um prato, porque seria demasiado injusto. São ingredientes que fazem sempre, marcam sempre presença nos peixe e marisco. Eu acho que, por exemplo, a amêijoas é uma das minhas paixões. Acho que é um produto fantástico. Bacalhau, obviamente. Mas tenho um fascínio particular por amêijoas e por marisco em geral. Amêijoas, um elemento que Portugal soube trabalhar, que a gastronomia portuguesa sempre soube trabalhar. E internacionalizar. Exatamente. Henrique, agradeço-lhe uma vez mais o facto de ter aceito este desafio que lhe foi lançado pela TDM. Quanto ao si que nos acompanhou a partir de casa, o nosso muito obrigado pela sua preferência. O TDM Entrevista regressa como é habitual na próxima semana com um novo tema e um novo convidado.